Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo a ocasião. E bem-vindos a mais um ano novo. Eu jurei que semana passada ia dar pra eu gravar um capítulo mais, um episódio mais do podcast. É impossível. Essas férias não tive nenhum momento sozinho em casa pra gravar de boas e pra conversar de boas. Então começamos o ano eu pedindo perdão pra quem me escutar e nada. Igualmente desejando que vocês tenham passado um feliz ano novo, um feliz Natal, umas festas de Reis, que aí no Brasil não se comemora muito, mas passou também. E nada, prontos e prontas para mais um ano, né? Espero que cresça, né, esse meu projetinho pequeno e modesto e que tudo saia bem. O que aconteceu nesse quase um mês que eu não faço podcast e tudo mais? Bom, eu desde começo de dezembro não fiz muita coisa, não aconteceu muita coisa na minha vida tampouco. Graças a Deus não fui infectada com Covid nessa época, nem ninguém da minha família. Então, pelo jeito que tá as coisas, já é algo de se agradecer, né? E fora isso, eu descobri o maravilhoso jogo. Bom, eu já conhecia antes, só que eu comecei a jogar o jogo Hades. Que jogo maravilhoso. E é o tema do podcast de hoje, claro. Tava numa promoção eu acho que na Xbox do PC, não sei se é o Game Pass, Xbox Game Pass, que tipo tava €1 a subscrição de 3 meses pela oferta do Natal e tudo mais. E eu decidi baixar porque é um euro, né? Eu não sei quanto é no Brasil, me desculpem, mas tipo, €1 dá pra sacrificar por uma biblioteca temporária que não é sua, né? Propriamente, mas que você tem um monte de jogos muito interessantes e muitos jogos muito caros por €1. De novo, é por tempo limitado, mas você joga eles, passa se você quiser, ou prova eles se você quiser. E se você quiser comprar, você tem a total liberdade, que aí você já terá ele por tempo indeterminado, pra sempre, né? Seu, pra você jogar quando quiser. E entre um par de jogos que eu provei, estava o jogo Hades, que é um jogo muito famoso, já desde que começou o Early Access dele, lá em 2018. Muita gente foi provando, foi se aprofundando no desenvolvimento do jogo e tudo mais. E tipo, desde a época que ele começou o Early Access, né, o acesso antecipado, todo mundo já estava elogiando muito o jogo, pela ideia, pela inovação, pelo jeito do gameplay e tudo mais. E foi, eu acho que no final de 2020, se eu não me engano, ele saiu a versão completa do jogo, a 1.0, que já não é Early Access e tudo mais, e saiu em muitas plataformas. Eu, como muitos dos youtubers que eu sigo, eles jogaram o jogo, só que não em streaming ou não em gameplay, sabe, gravado. Eu conheci o jogo, sabia qual jogo era, só que não tinha muito interesse no jogo, porque eu não tinha visto mais do que isso. Mas igualmente eu sabia que era um jogo que é tipo 10 de 10. Você entra na Steam e o banner do jogo é tipo um monte de galardões, de prêmios, de não sei o que, premiações e tudo mais. Tipo, é rodeado. É meio engraçado, mas tipo, eu falei, mano, deve ser bom, né? Menina. eu nesse primeiro, acho que dia ou semana que eu peguei o Xbox Pass, eu descarguei, eu acho que 3 jogos, 3 ou 4 jogos, entre eles o Hades. Os outros jogos, tipo, também eram jogos que eu tinha visto por aí, que os youtubers que eu sigo, eles jogaram também. Eu provei, foi como, tipo, 2 horinhas de jogo, eu falei, interessante. Quando eu joguei o Hades, my goodness. A ver, também eu tenho que colocar em minha defesa que eu já venho de jogar muito um jogo chamado The Binding of Isaac, que também é um jogo do mesmo gênero. Então, o que poderia ser para outra pessoa uma barreira de entrada, pra mim já era casinha, sabe? Já é um formato de jogo que eu gosto muito e tô muito confortável jogando. Então foi como retornar ao primeiro dia que eu joguei The Binding of Isaac, porque tipo, eu já tenho ele zeradíssimo e voltar a ter essa sensação de eu sou fraca, mas com o meu avanço eu vou melhorando o jogo, tendo uma build mais forte. Ai,
gente. Eu de verdade, quando cada boss nesse comecinho de jogo que você vai superando, é muito satisfatório. E tá bom que, tipo, é um pouco filho da puta o sistema de progressão do jogo, porque no começo você é muito, muito fraco. Mas, tipo, é uma coisa que eu acho um pouco diferente do Isaac, porque o Isaac tá bom que você desbloqueia vários itens que pode melhorar a sua run durante essa instância e tudo mais, durante as próximas partidas e tudo mais. Só que é tudo mais uma questão de sorte. Você, desde o começo do jogo, você pode ter a sorte de encontrar itens muito bons e uma run muito, muito boa. Igualmente, agora no endgame, você pode ter a má sorte, não te tocar nenhum item bom e você tem uma má partida. Então, e o Hades não acontece isso. O Hades, pelo que eu vi, eu ainda tô tipo no comecinho, quase chegando na metade do jogo. Você começa muito fraco e acaba muito overpowered. Muito, muito OP. Que também o jogo vai se adaptando a isso. Ele coloca desafios mais altos, e você, quanto mais sobe o desafio do jogo, também ele te dá prêmios para que você siga avançando e siga como sendo divertido e um desafio o jogo, sabe? Então, por um lado, é um tipo de mecânica que me parece um pouco estranho desde o começo, de fazer, não sei, começar tão fraco para deixar depois tão OP, mas tá bem implementado. Outro apartado que, bom, só para aclarar, eu não sou desenvolvedora de jogos, eu não sou animadora, eu não sou roteirista de histórias, eu não sou compositora nem nada disso, tá bom? Mas eu como pessoa que joga videogames, joga jogos e gosta muito de arte, o jogo Hades é uma delícia visual. Não só pelos personagens serem muito bonitos, quase todos, a grande maioria, mas também porque o estilo artístico é muito bonito e muito bem feito. Os gráficos do jogo são singelos, mas são muito cuidados, muito bonitos e fazem que tudo case, né? Porque é um jogo atrativo visualmente. É um pouco confuso para você ver gameplay do Hades. Isso eu tenho que assumir, porque é um jogo muito mais de feeling. Se você joga o jogo e vê um gameplay, você entende. Mas se você é uma pessoa que nunca jogou o jogo e vai ver um gameplay, é muito confuso. É bem caótico, assim, porque é um jogo muito, muito rápido. E outra vez fazendo comparação com o Isaac, o The Binding of Isaac. No Isaac, cada item que você pega te modifica visualmente. E também modifica o seu disparo. Pode ser muito, pouco, ou pode ser só um item passivo, mas que te modifica. E isso queda muito nítido na tela. No Hades, ele não te modifica a aparência, só que te modifica o disparo, te modifica tipos da sua arma, não, mas os seus ataques, te modifica os seus ataques e faz visualmente um pouquinho diferente. Mas então, se a pessoa não sabe o que aconteceu, né, ou se pega numa partida pela metade, numa run pela metade, e vê o streamer ou o youtuber jogando, não vai entender muita coisa. Em câmbio, no outro se vê muito mais nítido, sobretudo porque também do lado da tela tem todos os itens que você vai pegando. Eu vou tentar colocar tipo umas telinhas do jogo para ficar mais claro o que eu estou dizendo, porque talvez, assim, só falando das mecânicas sem mostrar elas, vai ficar um pouco estranho. Bom, e no Spotify, desculpem, mas não vai dar pra botar claramente. Uma coisa assim que eu dou pro jogo, que é bem divertido e tal, nessa questão das armas e visualmente o que você tem, são as armas em si. Você maneja 6 armas, eu acho que é a espada, a lança, o escudo, o arco, o guantelete e a metralhadora. São só essas 6 armas, mas em cada grupo dessas armas tem mais 6 evoluções, mas sabe, se divide mais 6 armas, mais modificações de armas mais. O que faz
Tipo, alguma que outras são bem parecidas entre si, só muda um poderzinho mais, um ataque especial mais, um plus mais. Mas tem outras modificações da arma que muda totalmente a dinâmica dessas poucas armas. E basicamente seria uma arma a plus do que somente as 6 armas primárias, sabe? Não sei se eu consigo entender e explicar direito, mas é muito legal. Por exemplo, a metralhadora. A metralhadora é a coisa mais bizarra que tem nesse jogo. E tipo, de princípio, na primeira modificação, o que você desbloqueia é uma AK normal, acho que com 12 balas normal, e um ataque especial que é uma bazuca. Em resumo. E enquanto você vai desbloqueando essas armas, a última versão da metralhadora é uma arma laser. Tipo, bizarríssimo. E eu não lembro o ataque especial, porque eu não gosto muito dessa arma. Mas, tipo, é muito diferente você ter uma arma com munição a ter uma arma laser. É bem diferente. Eu acho que o especial é também uma granada, se não me equivoco. Uma das armas que eu gosto muito de jogar é o escudo. Que, tipo, é basicamente, pra quem não conhece o jogo, você pensa, como que você vai atacar com o escudo? Pois o escudo é basicamente o boomerang. Você lança ele que nem o Capitão América. Mas basicamente no Hades você usa o escudo basicamente como Capitão América. O primeiro escudo, por exemplo, ele faz isso. Você lança ele bate em 2 inimigos e volta pra você. Aí, enquanto vai evoluindo os seus desbloqueios, tem um escudo que você lança uma área que faz dano aos inimigos e você recupera a vida, tipo vampirismo. E com a última desbloqueio, você basicamente tem um escudo tanque, com o que você de frente você resiste o dano, e ainda que seja mais lento o ataque, ele bate muito mais forte, mas ele é mais lento. E tipo, são 3 armas também muito diferentes. A espada, a primeira, a segunda e a terceira eu acho que é bem igual, não tem muita diferença. Mas a última, eu acho que é a quarta desbloqueio, é super legal, porque é a Excalibur, se eu não me equivoco. E é uma arma lenta, uns ataques lentos, mas muito poderosos. Então muda um pouco o gameplay, porque o Hades é um jogo muito frenético, muito rápido, mas é muito divertido você ser poderoso, essa sensação de ter muito poder, de uma forma muito rápida. E isso eu gostei também bastante, eu gosto muito dessa arma também, eu uso ela bastante no jogo. E eu acho que é isso que faz esse jogo bem legal, sabe? Tem vários tipos de armas que se adaptam melhor entre os próprios tipos de armas. E que nem eu tenho um amigo que ele também joga o jogo e ele gosta muito de usar o arco. Eu odeio o arco. Mas dentro do jogo mesmo você pode ter outras armas que você se encaixa melhor. E é incrível. Pra mim é incrível. E isso, no YouTube tem um canal chamado NoClip. Ele é um canal americano, tal e tudo mais, que ele faz como documentário sobre a indústria de jogos. E eles fizeram todo um documentário de toda a jornada do desenvolvimento do Hades. E eu, como fiquei tipo muito engajada no jogo, eu fui ver todo o documentário. E é engraçado você ver que desde do primeiro dia parece que eles já tinham claro qual ia ser o estilo visual do jogo. Alguns personagens mudaram visualmente, de roupa e tudo mais, mas tipo, um dos primeiros personagens que eu vi assim, já bem característico que segue no jogo é o Hypnos, o Deus do Sono, que é basicamente o porteiro da casa do Hades. Ele tá lá, tipo, na beta primeira, com o mesmo sprite de rosto, só que com uma roupa diferente. E agora, no jogo atual, né, hoje em dia, ele é o mesmo personagem, ainda que tenha mudado de roupa. Muitos outros personagens foram se implementando no jogo durante o desenvolvimento do Early Access e tudo mais. Mas, tipo, tudo tem uma hegemonia perfeita pro jogo combinar entre si. É muito legal. E eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes quando
quando se faz um videogame, não se pensa primeiro no visual, se pensa sobretudo na jogabilidade, no sistema de gameplay, sabe, em si, do que no apartado visual. Obviamente, eles já sabiam do que eles queriam fazer o jogo e por onde começar. Só que eu acho muito interessante que desde o primeiro dia eles não mudaram nada da sua identidade visual do jogo. Eu quando vi isso eu achei muito, muito legal, muito interessante. E tá bom que eles usaram também bastante mecânicas dos jogos anteriores. Por certo, é um jogo desenvolvido pela Supergiant Games, jogo que também foi criadora de jogos como Bastion, o Transistor, Pyre, e tem outro mais que eu não lembro. Mas tipo, tem muitas mecânicas desses jogos que eu tava vendo que são muito visíveis no Hades, sabe? É como um meio para outro fim também. E eu acho isso muito interessante, porque não é que os jogos da Supergiant Games se pareçam, mas... Ou seja, eles são totalmente diferentes. Bastion é diferente de Transistor, que é diferente de Pyre, que é diferente de Hades. Só que todos têm uma coesão entre si, sabe? Eu acho muito legal isso. E voltando ao tema de artes e tudo isso do jogo, outro apartado é a música do jogo. Aí eu já tenho um pouco de debilidade. Por quê? Porque eu sou uma criança noventista que gosta de rock e tudo mais. Nasci e cresci escutando bandas que nem Linkin Park, Korn, System of a Down, Slipknot e tudo mais. Fora o rock nacional, né? Que nem o Charlie Brown, o CPM 22, Detonautas e tudo isso. Então, claramente, um jogo que a main theme da música é o metal, o heavy metal, ou mescla disso com músicas... Como com músicas ambientadas na época, né? Na época grega, na época clássica. Perfeito. A música dos bosses, dos chefes, né? É muito épica, muito legal. E ajuda muito a essa sensação de entrar na zona. Não sei se vocês conhecem o termo in the zone, mas é tipo assim, quando você está 100% focado no jogo e tipo, todo o demais desaparece pelo momento que você está jogando isso. Eu acho que a música do Hades, ela, ao menos na parte de bosses, né? Ela é tão redonda ao redor disso, né? De transmitir uma épica, uma luta a vida ou morte, sabe? Muito, muito legal. E é rock, né? Se vocês quiserem escutar uma das músicas que eu mais adoro de todas as músicas assim do Hades, tem uma música chamada The Unseen Ones, aqueles não vistos, eu acho que seria a tradução. Mas você coloca no YouTube The Hades, The Unseen, com 2 Es, One. E, mano, é a luta mais difícil do jogo, que é a terceira fase do boss Hades. E, tipo, eu me espoliei, porque eu ainda não cheguei nesse nível de gameplay. Mas a música é muito, muito, muito legal. Tipo, tão legal que eu passei por meus amigos que não gostam de jogos. Que eles não jogam videogames, nem nada disso. E eles falaram, caralho, que muito legal essa música. Porque ela transmite, obviamente, o épico da batalha, do enfrentamento, de tudo mais, sabe? É muito legal. E eu acho que ao redor dessa música também dá pra você ver muito bem aquilo que eu tava falando antes no apartado de arte, sabe? Que é a coesão entre tudo. Nessa música mesmo você consegue ver como o main theme da música do jogo, que é a God of the Death, o Deus da Morte, que tipo, várias músicas do jogo são como uma remixagem, uma versão alternativa dessa mesma música, mas nenhum enfrentamento se sente igual, sabe? Nenhuma música de nenhum enfrentamento se sente igual, mas todo tem essa mesma coesão, essa mesma harmonia entre elas. Muito legal. Também tem no YouTube um vídeo recopilatório, eu acho que ele é chamado Hades, só que só as músicas heavy metal.
Deixa eu dar uma olhadinha pra falar bem direitinho. Sim, o vídeo se chama Hades Original Soundtrack, but it's only metal. Ou seja, Hades, banda sonora original, mas só o metal. É muito legal e ainda que faltam muitas músicas, obviamente, do jogo, porque tem músicas mais paradas, músicas de fases tranquilas ou de habitações pacíficas, mas aí, nesse vídeo, você pode colocar em qualquer ocasião e você vai saborear a sensação de jogar o jogo e pensar, caralho, muito show, muito épico. Apartado narrativo de história. Eu vou dizer particularmente que é muito legal a história do Hades, só que não é algo que tipo, não é a coisa que primariamente me pegou, sabe? Porque tá bom que explicam muito da mitologia grega, e tudo mais, de uma forma muito legal e muito dinâmica, muito com os personagens que você pega carinho, sabe? Com muito bem feito. Até que faz pouco eles ganharam o prêmio Hugo, que é um prêmio de literatura, que é o jogo foi o primeiro a ser premiado com esse prêmio. Que frase mais redundante, né? Ele foi o primeiro jogo a receber esse prêmio e por causa da sua narrativa e tudo mais. Só que pra mim tem um pequeno porém, que é muito texto. Sabe o meme de muito texto? Pois isso, é muito texto. E ainda que todos os diálogos estão dublados no jogo, a não ser os do códice de informações, ainda assim é muito texto. O personagem falando, tem muitos personagens que falam, só que falam com uma voz ronca, então ou falam com voz reverberada, então não se entende muito bem. Mas igualmente, eu acho que se você sabe inglês bem e você tem paciência de verdade e pra ler tudo, porque é muito texto, é muito show. Então, ou seja, e não é porque eu sou uma preguiçosa pra ler essas coisas que é algo errado. Não, é uma narrativa muito boa, premiada e tudo mais. Então, vai de gostos, né? Eu acho que, sobretudo, se você é uma pessoa que gosta de história, que gosta da mitologia grega, gosta da mitologia grega e tudo mais, e conhece muitas das histórias dessa época, né, da Grécia Antiga, você no jogo você vai como sentir parte do universo deles. E eu digo isso tipo por própria experiência, só que a reversa, né? Não é que eu não conhecia, mas eu não tinha muito interesse na história de Grécia, a não ser as coisas mais populares, né? Da cultura popular e tudo mais. Mas começando a jogar o jogo, eu comecei a ver vídeos de história, de origem dos deuses, da mitologia grega e tudo mais, de relatos de heróis e coisas mais, sabe? Da história da Grécia de verdade, pra como que me sentir mais em sintonia com o que o jogo está falando. Como, por exemplo, no jogo, o seu mestre de armas, o seu treinador, o seu sensei, é o Aquiles, é o seu mestre. E tipo, todo mundo sabe quem é o Aquiles, ou o que é o talão de Aquiles, né? Que é pelo mais conhecido e tudo mais. E tipo, eu conhecia isso, a superfície. O Aquiles é um guerreiro e tudo mais da Grécia, da Roma, tá? Não sei o quê. E o talão de Aquiles morreu, pá. Só que através do jogo, eu conheci que ele tinha um amigo chamado Patroclo, algo assim. Perdão, me diferencia um pouco os nomes, porque muitas vezes eu escuto o nome em inglês, só que é diferente em espanhol, provavelmente também é diferente em português, então vai ter um pouco de diferença nos nomes, desculpa. Mas, então, a partir do jogo eu descobri que esse personagem também fazia parte da história do Aquiles, né, o Patroclo. E nada, e eu fui ver um pouco qual é a história contada na real, né? Real, histórica do Aquiles e tudo mais. E caramba, é muito interessante ver
uma continuação da história real deles, na vida real. A história do Aquiles é que ele e os amigos deles, o Patroclo incluído, eles foram para a guerra de Troia, ou para a guerra de Roma. Eu acho que é para a guerra de Troia. E no meio do enfrentamento, devido a uma briga, o Patroclo foi sem o Aquiles para a guerra e ele perdeu a vida. E depois o Aquiles, muito puto, ele foi também para alcançar a vingança, ele conseguiu, só que ele foi morto também. E aí acaba a história, obviamente. E já no Hades, eles fazem a continuação dessa história, que é tipo, é muito bonitinha, porque no jogo eles são super liberais, né, com sexualidades e gênero e tudo mais. Então eles ampliam muito mais isso de que o Patroclo chegou no inframundo, né, no Elysium, que seria tipo um céu para os guerreiros, um salão celestial, que nem na mitologia nórdica. E lá ele ficou abandonado muito tempo, pensando que o Aquiles tinha esquecido dele, que tudo que ele sentia, tudo que aconteceu com eles foi em vão, e ele morreu em vão. Então ele virou uma alma penada no céu, deprimido. Só que o Aquiles, ele ao morrer, ele foi, como assim, condecorado com a possibilidade de trabalhar na morada de Hades. Então, ele nem sequer chegou a ir para o céu dos guerreiros e nunca pôde encontrar o Patroclo. Então ele nunca soube que ele estava lá. E depois, através do jogo, você vai desbloqueando mais diálogos e conhecendo mais dos personagens, até que você consegue fazer eles se juntarem de novo. E é super lindo. Ai, gente, é too much gay energy nesse jogo. É muito fofo, porque tipo, mano, eles, ao menos no jogo, né, não sei na história real, eles se amam muito. E é super fofo, porque eles, tipo, o Aquiles, ele não tem a menor dúvida de falar te amo pra ele, pro Patroclo, né, Patroclo. E é super cool, que é super bonito, eles se unem, e o outro que tava super deprimido volta a ter vida. Seguem mortos. Mas, tipo, ele se anima, sabe? Porque ao menos se juntaram. Porque, ademais, é engraçado que os dois queriam se juntar, só que nenhum não podiam, né? Obviamente, porque tratos do inframundo. Mas também os dois tinham medo de machucar um ao outro. Tipo, um pensava que ele não queria ver porque pensou que tinha traicionado, né? Tinha traído a confiança do outro, e o outro pensando que não ligavam mais, que tudo estava na cabeça dele, e a única coisa que ia fazer se voltassem a ver sabe, é muita mágoa na história dele, se nota muito amargurado, só que depois tem um final feliz e é muito bonitinho, Então, como eu ia dizendo faz horas atrás, essas coisas da história são as que me fizeram prestar mais atenção na história, sabe? Porque não é somente uma coisa tipo, a história de tal jogo é profunda e é adulta e não sei o que, mas é uma história feita somente de diálogos, né? Uma história feita de personagens, de pessoas creíveis, sabe? E no jogo, no Hades, eu achei isso muito, muito bem feito. Agora, todos os personagens são assim? Não, muitas vezes é muito texto mesmo o jogo. E eu digo isso só porque eu tenho muita preguiça de ler mesmo, e desculpem. Mas é muito legal. Por essas coisas são muito legais o jogo. E eu acho que, já falando mais ligado também a história, personagens e diálogos e tudo mais, está o apartado de personagens em si, né? Muitos personagens todos os personagens do jogo são realmente da mitologia grega e dos seus contos, histórias e tudo mais, né? Só que com uma liberdade narrativa bastante ampla, para ter uma coesão, né? Uma liberdade para que esteja também o jogo mais fluido e não tão preso na mitologia exata e tudo mais, que nem muitas coisas, que nem incestos, por causa que o deus Zeus, qualquer coisa que andava ele violava.
Então eles omitiram muitas dessas coisas assim de o filho do Zeus, do filho do Zeus se uniram e tudo mais. Pra ter uma coisa tipo, Zeus é da hora, tem um monte de filhos, só que tipo, baixaram um pouco mais isso, pra não ter tanto incesto no jogo. É tipo, perfeito. Todos os personagens do jogo, se não começam sendo um amorzinho de personagens, eles, ao andar da história, né, ao andamento, com o andamento da história, eles vão como se abrindo um pouco mais, sendo um pouco mais amigos e um pouco... Você vai aprendendo um pouco mais da história deles, porque fazem isso e tudo mais. E ainda que... O que eu digo, né? Muitos personagens que nem os deuses do Olimpo. Zeus, Poseidon... Zeus, Poseidon, Ares... como se chama a outra? Afrodite e tudo mais, sabe? São deuses que têm um pouco de participação com diálogos aqui e ali. Não são personagens principais, mas que nem os deuses cetônicos, que eu aprendi que são os deuses do inframundo da mitologia grega. Eles sim que têm um protagonismo maior, obviamente, porque é o jogo do Hades, o jogo do deus do inframundo. E também, a partir daí, entramos no tema de relacionamentos. Porque muitos dos personagens entre si, eles têm um relacionamento muito legal. Que nem o protagonista, o Zagreus. É um lío de nomes. O Zagreus, o filho do Hades, que é o nosso protagonista do jogo. Ele tem uma relação com todo mundo, já que conhece todo mundo dali desde que ele nasceu. Então, ele conhece todo mundo e tudo mais, só que no ponto onde está o jogo, ele começa a ter interesses amorosos por pessoas do jogo. E eu no começo, eu falei tipo, nossa, que interessante. O primeiro contato desse tipo de relacionamento no jogo que eu tive foi com o Thanatos, deus da morte pacífica, ou a morte encarnada. É muito bonitinho porque tipo, o Zagreus, ele queria escapar do inframundo, custe o que custasse. E nisso ele praticamente abandonou todas as outras pessoas que estavam lá na casa do pai dele, né? Trabalhadores ou que seja, né? Serventes, coisas assim. Só que o Thanatos, ele era muito mais que só uma pessoa que trabalhava ali, senão que ele era era como se fosse um irmão, como se fosse uma pessoa com muita estima. Eu vou falar irmão porque sou um pouco estranho para continuar da história. Mas eles tinham um relacionamento muito forjado, muito bonito. Com certo tempo, o Thanatos, a partir do trabalho dele, né, que é ser a morte, teve que se afastar um pouco, né, ter um pouco mais de tempo pro trabalho. E quando ele soube que o Zagreus, ele foi embora sem falar nem nada, nenhuma desculpa, nenhuma explicação pra ele ficou bravo e ficou puto. E quando eles se encontram é uma relação muito orgânica, porque, mano, se o seu melhor amigo viajasse para outro país e não te dissesse nada, você teria a mesma reação, eu acho. Eu teria a mesma reação, eu acho. Sobretudo quando, é uma pessoa que você gosta, que você tem uma relação, sabe? Desde pequeno, desde muito tempo. E essa pessoa vai embora sem te dar nenhuma explicação. E, obviamente, ao decorrer do jogo, o Thanatos e o Zagreus, eles vão se entendendo, vai pouco a pouco se arrumando essa história. O Zagreus, ele descobre de porque ele não pode realmente fugir do inframundo, então ele está condenado a estar no inframundo, então ele sempre vai estar com o Thanatos. E o Thanatos também, ele entende o motivo do Zagreus querer sair do inframundo, então eles dois se entendem, e a partir desse entendimento começam a aflorar sentimentos. E é super bonitinho porque ademais eu não sei, eu
talvez por ser uma trouxa escorpiana fria, mas de rabo quente, eu me sinto muito identificada com o Thanatos, porque ele é uma pessoa super fria, só que se nota que ele é muito impulsivo passionalmente, só que ele também é retraído, é muito legal. E ao final de contas, ele, por ser desse jeito, é basicamente ele quem dá o primeiro passo. Ele ainda que o Zagreus, ele tipo tava totalmente dando a entender que sim, que queria ter um relacionamento com ele, que amava, que sabe, que queria que ele desse uma oportunidade. É ele que fala, mano, ai, vamos logo e está. E é que é tão lindo. Eu adoro. É tão fofo quando tipo, mano, eu sou muito Fujoshi. Desculpa. Mas a frase literalmente que ele fala é: o que você tá esperando? Estou aqui. Não é verdade? Tipo, mano, venha. Ai, é lindo. E tipo, esporadicamente no jogo ele vai aparecer normalmente, como ele fazia antes, né, pra te ajudar e tal, nas telas ele te ajuda matando a inimigos enquanto você, tipo, ele faz uma competição com você com quantos inimigos vocês matam mais. E se você matar mais inimigos que ele dá um pouco um plus de vida pra você seguir adiante, né? E a partir daí, né, nas próximas vezes que você se encontra com ele fala coisinhas fofas, tipo, é muito lindo, é muito fofo, ai. E tipo, ai, mano, ele passa de... Ele ainda segue sendo uma pessoa fria e, tipo, um pouco distante, mas ele começa ai, é muito bonitinho. Ai, eu adoro ele. E eu poderia ficar falando do Thanatos até amanhã. Mas, fora ele, também você tem um relacionamento com a Megara, ou a Megara. Com a Megara, mas Megara. E é basicamente o mesmo, só que a Megara é uma dominatrix. Ela, por ser não um aliado no jogo, senão um inimigo, né? Ela é uma boss do primeiro nível. Tipo, encaixa muito bem com a personalidade dela, com o que ela faz no jogo, de ser, tipo, uma mulher negra, forte e independente. Não, quero dizer que ela é muito agressiva, e ainda que o Zagreus tem uma personalidade muito sagaz e sabichona, ela rebate muito bem com isso, sabe? Ela é meio bem suicida. Ela é bem seduzida por ele, mas ainda assim ela tem essa personalidade super, não sei, caliente. Eu ainda assim prefiro o chip do Thanatos e o Zagreus. E esses dois são os relacionamentos amorosos que você tem no jogo. E então, basicamente, o Zagreus é um bissexual com um relacionamento poliamoroso. Porque, ademais, tipo, não é que você engane o Thanatos com a Megara, ou a Megara com o Thanatos, porque, ao final de contas, quando você tem os dois níveis de relacionamento com os dois personagens, você faz a 1 a 3 com todos. Outra vez, Fujoshi Panic. Mas, tipo, é super legal, sabe? Porque não tem essa neura de eu tenho que escolher só um. Eu tenho que escolher só outro. Eu vou fazer a homossexual. Sim. Ou a ruim heterossexual. Não, você é bi. Você pode fazer as duas. E ademais não tem nenhum ponto negativo. Você faz e já. E os personagens são felizes. E, é maravilhoso. É um amor perfeito. É muito cookie, muito cookie, muito cookie.
com os outros personagens, bom, com eles também, né, com o Thanatos e a Megara, cada vez que você sobe o nível máximo de intimidade com eles, você ganha um token, né, que é basicamente um objeto que te ajuda nas suas runs, né? Que te dão uma passiva, tipo, tal token que você leve pode fazer que as bendições que você receba, os poderes que você receba, seja de um nível maior, ou que seja de tal personagem, tipo de tal do Deus Zeus, e sejam de tipo épico, sabe? E também dos personagens que você tem mais intimidade, eles te dão como um bichinho de pelúcia que é uma invocação. Não sei se é fácil de entender, tipo, é uma invocação que nem no Final Fantasy. No Final Fantasy tem a Shiva, Ifrit, agora não me vem na cabeça outra. O Bahamut. Então, é basicamente isso, só que quando você usa, quem vem a te acudir é os próprios personagens que te deram esse presente, esse bichinho. Que nem o Thanatos, ele vem para te ajudar com ataque de área, a Megara também. Também tem o Aquiles e o Patroclus, eu acho que é. Vem o Sísifo. O Skelly, que eu não lembro do nome dele nos outros idiomas, mas é o esqueleto da sua área de armas. E a Medusa. É a Medusa também. Esses personagens, como ele tem, tipo, uma amizade mais profunda, fora os outros que têm um relacionamento com ele, eles te dão esse poder de invocar eles para te ajudar no jogo. E cada um tem um poder diferente. Esses sim que fazem dano e tudo mais. Fora o Skelly. O Skelly não faz dano, só que ele basicamente atrai os inimigos para bater nele, somente. Então eles não batem em você e você pode bater mais nos inimigos. Mas igualmente todos são geniais. E eu acho que isso é uma capa mais de diversidade, de añadido de jogabilidade no jogo, porque, que nem eu disse antes, ainda que sejam somente 6 armas, e essas armas tenham somente 4 modificações entre si, que já é bastante, mas também com os poderes dos deuses, mais as modificações dos tokens, mais as invocações, tipo, são muitas combinações que você pode fazer e que podem modificar o gameplay. E é muito legal. E o que mais eu falo? Do jogo, que é genial, eu já falei. Que tem uma música incrível, eu já falei. Que é visualmente incrível, eu já falei. Que tem um sistema de relacionamento genial, eu já falei. Bom, eu acho que o único que eu posso dizer é joguem. Eu não sei se ainda tá, eu vou dar uma olhadinha aqui um momento. Mas eu joguei ele pela primeira vez no Game Pass do Xbox. E é bom porque eu peguei de oferta, acho que eu falei. Peguei de oferta por €1, joguei e daí eu comprei na Steam. Na Steam eu comprei agora no Natal passado por, acho que foram €13. De normal ele vale 25, mas eu peguei por 13. Então, olha, pra mim, eu não sei quanto custará no Brasil, desculpem, mas vale muito a pena. Se você pegar ele em oferta, vale a pena. Se você não tiver o dinheiro para comprar ele, mas pode pagar o Game Pass, vale a pena. Eu comprei na Steam porque eu gosto mais da interface da Steam e eu gosto de ter a segurança de ter o jogo para mim, porque eu sei que eu paguei os 3 meses de Game Pass pela oferta de Natal, né, de €1. Só que depois disso eu não vou poder pagar continuamente. Então, eu já tenho o jogo na Steam e tá lá pra mim pra toda a vida. Mas se você pagar o Game Pass, ainda que você não continue pagando, eu acho que você tem guardado lá a sua continuidade. Você também pode comprar na plataforma, pode comprar em qualquer outra plataforma. Eu acho que tá em todos os lugares. Eu acho que na Epic está, na Steam tá, no Xbox tá, no Xbox PC, no Game Pass, né? E é muito bom, recomendo. Recomendo também The Binding of Isaac. Eu acho que se você
gostar de jogos do mesmo tipo, do estilo roguelike, você vai gostar muito, só que são coisas parecidas, mas diferentes. O The Binding of Isaac é um jogo bem mais, eu acho que hardcore de entrar. Depois quando você aprende as mecânicas e tudo mais, ele é bem muito desfrutável de jogar. Tem uma ascensão de jogabilidade muito boa também, é bem legal. Só que é isso, ele é mais obtuso de começar a jogar. Não é como o Hades, que ele te explica tudo e tudo mais, que tem uma história... A história do Binding of Isaac também é bem legal. Mas no Hades é tudo como mais mastigadinho. No Isaac não. No Isaac é bem hardcore. E você vai ter que jogar ele com uma guia aberta, porque não explicam o que fazem os itens. Mas eu recomendo 100%. E nada, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham o mesmo nível de fangirlismo que eu tenho com esse jogo. Que faz pouco que eu comecei a jogar, mas me fez sentir como uma criança outra vez. Me fez sentir como a primeira vez que eu joguei The Binding of Isaac. Que Isaac eu jogo desde 2019, então 2019, 2020, 2021, 2022. Então 4 anos quase. Eu volto a sentir o que senti daquela primeira vez. E nada, agora de vez. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia, tarde ou noite pra vocês. E nos vemos no próximo episódio, tá? Um beijão enorme. Tchau!